Eu jamais tive a pretensão de enfraquecer o significado dos símbolos, pelo contrário, se deles me ocupei, foi por estar convencido de seu valor psicológico. De acordo com a psicologia analítica, a sombra inclui aquelas tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo sujeito como incompatíveis com a persona e contrárias aos padrões e ideais sociais. Um conflito, que envolve a persona e a sombra do herói, geralmente é retratado nas artes. Por que muitos heróis têm relação com um animal? É uma luta heróica lidar com a questão que envolve a persona e a sombra. Jesus é retratado comumente como dois animais. A sombra pode aparecer em um sonho através de um animal, por exemplo. Naquela concepção cristã, de lobo em pele de cordeiro, sobre a qual não refletiremos aqui amplamente, podemos ver, mais claramente, algo referente ao assunto em questão. A mulher gato pode ter relação com a ânima e com a sombra. Jung argumenta que o conceito cristão de trindade também tem a ver com o esforço que ocorreu para reforçar a autoridade da Igreja contra o que se considerou heresia. Erasmo não encontrou, conforme Bart Ehrman, em seus manuscritos gregos, aquele versículo que afirma o conceito de trindade. Deixaremos o que Bart disse sobre isso na descrição. Em seu estudo sobre a Trindade, publicado em 1948, Jung diz o seguinte: o homem que apenas crê e não procura refletir, se esquece de que é alguém constantemente exposto à dúvida, seu mais íntimo inimigo, pois onde a fé domina, ali também a dúvida está sempre à espreita. Nise da Silveira, citando esse estudo de Jung, discorre que Jung, referindo-se àqueles que não admitem que os símbolos cristãos sejam analisados psicologicamente, questiona: se não seria muito mais perigoso que os símbolos cristãos se tornassem inacessíveis à reflexão, sendo banidos para uma esfera de sacrossanta ininteligibilidade? Facilmente, eles se afastariam tanto que sua irracionalidade se transformaria em absurda insensatez. Seu ponto de partida é a consideração de que a Trindade, símbolo central do cristianismo, certamente encerra significação psicológica viva. Do contrário, já teria sido relegado ao esquecimento como um anacronismo. Jung mostra que paralelos pré-cristãos da concepção trinitária podem ser encontrados na Babilônia, no Egito, na Grécia, indicando que a trinitariedade é um arquétipo que tem evoluído no curso dos séculos. O desenvolvimento da imagem de Deus, de 1 para 3 pessoas, dentro do cristianismo, é importante, segundo Jung, para a compreensão do homem ocidental. Este desenvolvimento corresponde a 3 etapas evolutivas da psique. Conforme Jung, a Trindade é uma forma superior da representação de Deus enquanto pura unidade, pois corresponde a um estágio de reflexão, isto é, a um estágio mais consciente da humanidade. Fatores em atividade num dado momento do desenvolvimento da psique foram configurados segundo um molde típico, o arquétipo trinitário. Entretanto, a exploração em profundeza do inconsciente ensina que os símbolos ternários são símbolos incompletos. A totalidade exprime-se em símbolos quaternários, conforme Jung. Os 4 filhos de Horus, por exemplo, significam a totalidade. Fala-se geralmente sobre 4 arquétipos em relação ao processo de individuação conforme Jung: self, persona, sombra, ânima ou ânimos. Jung diz que sem a integração do mal não existe a totalidade. Não refletiremos aqui sobre o conceito de mal. Integrar aqui se refere a reconhecer conscientemente aspectos sombrios da psique, por exemplo, para maior compreensão e equilíbrio. O que é acrescido no cristianismo para complementar a Trindade? O mal está excluído do conceito cristão de Deus, embora algumas questões referentes ao mal e ao personagem Satanás possam ter a ver e ser levadas em consideração. Deus é apenas bom conforme o conceito cristão. Jung aborda a crítica filosófica trazida por Platão à ideia de Deus ser mal. Não falaremos sobre isso aqui. Também não está aparente nesse conceito de Deus o princípio feminino. O inconsciente não permanece estático. Com aspiração crescente na Igreja Católica, em 1950 foi promulgado o dogma da Assunção de Maria.
Segundo Jung, este acontecimento significa satisfação a exigências do arquétipo da quaternidade, mesmo que o dogma não implique que ela tenha atingido o status de deusa. No entanto, não é correto dizer que não existe uma deusa-mãe na Trindade cristã. Conforme Jung, a mãe é simplesmente velada pelo Espírito Santo, que é o elo de ligação entre pai e filho. Além disso, a palavra hebraica que significa espírito é predominantemente do gênero feminino. Jung acreditava no mito da encarnação de Deus no sentido psicológico, não de forma concreta. Jung fala bastante sobre a ideia de encarnação de Deus em Jesus. Lendo sua obra, às vezes quem não o conhece pode ficar com a impressão de que ele acredita que isso tenha acontecido de forma concreta. No entanto, ele escreve: as declarações existentes sobre Cristo são, em parte, sobre um Deus-homem mitológico. Conheço a ressurreição apenas porque é uma ideia arquetípica muito importante. Não sei se isso já ocorreu como um fato físico. Não vejo sentido em acreditar nesse algo que não sei. A ressurreição é um mito e uma das características do herói, apontando para o extratemporal, ou seja, transcendental, natureza do arquétipo. Está descrito que Jesus ascendeu aos céus e assentou à direita de Deus. Embora se possa realizar interpretação simbólica, essa narração é mitológica. Embora o Jesus do Novo Testamento tenha dito que Deus é espírito, e o Velho Testamento expresse que o céu de Deus é bem longe, isso não muda a pergunta. O teólogo James Dunn discorreu que uma das possibilidades é a de que a narração faça referência a um céu físico, localizado acima da terra. Paulo de Tarso acreditava em um arrebatamento ao terceiro céu. E diz não saber se isso tinha ocorrido no corpo ou fora do corpo. Será que ele considerou a possibilidade de ter ido para um lugar intermediário naquele sentido? Alguém poderia dizer que a forma que pensavam não muda o fato de ter ascendido aos céus. Para mim, esse dito arrebatamento não ocorreu de modo sobrenatural, e aquela narração é mitológica. As pessoas que acreditam nesse conto de modo concreto apresentam explicações relativas que não serão abordadas aqui. Algumas pessoas argumentam que dizer que Jesus ressuscitou resultaria em perseguições para os cristãos, então eles não teriam dito isso se não tivessem certeza, o que provaria que Jesus ressuscitou. Mas esse argumento é ruim, por vários motivos. Na história, há grupos que se suicidaram por causa de uma crença religiosa, por exemplo. As formas que cristãos buscam diferenciar aqueles grupos cristãos desses grupos não serão abordadas aqui. Conforme o texto, foi dito às mulheres para informar os discípulos que Jesus os precederia na Galileia e lá os encontraria. E o Evangelho de Marcos acaba na parte que diz: nada diziam a ninguém porque temiam. Os copistas pensavam que o fim era abrupto demais. As mulheres não dizerem nada a ninguém? Então, os discípulos nunca souberam da ressurreição? E nem mesmo Jesus apareceu a eles? Como poderia ser esse o fim? Para resolver o problema, os copistas acrescentaram um fim. Por que motivo falo aqui de Cristo e de sua parte contrária? Falamos necessariamente de Cristo, porque ele é o mito ainda vivo de nossa civilização. É o herói da cultura, o qual, sem detrimento de sua existência histórica, encarna o mito do homem primordial. Em nossa cultura é Cristo quem exemplifica o arquétipo do self, do mesmo modo que é o Buda quem o exemplifica para os budistas. Como a individuação significa uma tarefa heróica ou trágica, isto é, uma missão difícil, ela implica o sofrimento, a paixão do ego. Em face disto, a paixão analógica de Cristo significa que Deus sofre com a injustiça do mundo, com as trevas que envolvem o homem. O sofrimento do homem e o sofrimento de Deus formam uma complementaridade, da qual resulta um efeito compensador. Graças ao símbolo, o homem pode conhecer o verdadeiro sentido de seu sofrimento.
Jung se refere ao sofrimento concernente à questão de lidar com a relação do inconsciente com o consciente, a qual atualmente conhecemos conforme a abordagem de Freud e a sua. Ele sabe que está a caminho de realizar sua totalidade. Mediante a seu ego, é introduzido na esfera do divino como consequência da integração do inconsciente na consciência. Ele toma então parte no sofrimento de Deus, entre aspas, cuja origem é a encarnação, entre aspas, isto é, aquele acontecimento que do lado humano corresponde à individuação. É de saber comum que Bart Ehrman apresenta vários motivos que somaram para Jesus ser visto como Deus. Traremos aqui alguns trechos da obra de Bart Ehrman. Os cristãos eram perseguidos, porque eram vistos como danosos ao bem-estar da sociedade, tanto por se recusarem a adorar os deuses que eram considerados protetores da sociedade, como porque viviam de uma forma que não era bem compreendida. Pensava-se que os cristãos estavam implicados em filicídio e canibalismo, comer a carne e beber o sangue do filho. Dizia-se que os cristãos adoravam um bandido crucificado, que eles estavam fora do juízo, quando afirmavam que ele era de algum modo divino. Celso zombava muito dos cristãos por Jesus ter sido carpinteiro. Um pai da igreja sentiu a necessidade de negar isso argumentando que em nenhum dos evangelhos correntes nas igrejas Jesus era descrito como sendo um carpinteiro. Ou ele se esquecera de Marcos 6:3, ou dispunha de uma versão do texto, que não indicava que Jesus havia sido carpinteiro. Pode-se conceber que um copista tenha modificado o texto para aquela época. Como seria possível determinar se um indivíduo era, ou não, um ser divino? Obviamente, ele teria de exibir poderes, intelectuais ou físicos, que fossem sobre-humanos, mas ele também precisava se comportar, de modo compatível, com a pretensão de ter origem divina. Sobre aquele relato de Jesus e do leproso, considerou-se não haver razão óbvia para Jesus ter tido raiva. Dada a circunstância de que o texto foi mudado, na época em que estavam debatendo se Jesus se conduzira de modo apropriado à divindade. É bem possível que um copista tenha mudado o texto, à luz dessa controvérsia.